Hoje nós teremos como título da reflexão para esta noite, mais uma vez na continuidade do nosso livro, que estamos estudando ele continuamente, não é? Palavras de Vida Eterna. Hoje a lição número 31 deste livro, Combatendo a Sombra. O que é a sombra? A sombra é uma palavra que foi usada pelo psicanalista Carl Gustav Jung. E ele, quando ele fala da sombra, ele se refere ao nosso mundo íntimo, às nossas ignorâncias, não é? A nossa falta ainda de aptidão para as coisas da espiritualidade, a nossa pouca experiência no trato com os nossos semelhantes, enfim, tudo aquilo que estiver relacionado com as nossas deficiências ainda, que são naturais, diga-se de passagem, porque todos nós espíritos partimos da simplicidade, da ignorância e fazemos uma infinita trajetória milenar em busca do aperfeiçoamento. A nossa vida consciencial, a vida espiritual que chamamos, porque em suma, aquilo que chamamos de espírito é a nossa própria consciência, né? A consciência de nós mesmos. Então esta consciência, ela progride infinitamente através dos tempos infinitos. E nesta caminhada, nós sucessivamente vamos ocupando corpos físicos. Esta consciência que nós damos o nome de espírito, ela agrega em torno de si matéria. E essa matéria é o nosso corpo físico, que é composta e depois decomposta, quando nós, como consciência, nos ausentamos deste corpo físico no fenômeno que nós damos o nome de morte. Como nós aprendemos na escola, a famosa lei de Lavoisier, que a gente sempre fala aqui, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, mas tudo se transforma. E no dizer da doutrina espírita, Kardec também nos coloca que tudo tem origem no fluido cósmico universal, em que em linguagem mais atualizada nós trocamos essa palavra fluido por energia. Energia cósmica universal. Tudo que existe no universo tem origem na luz. Tudo, como diz Humberto Roden, tudo é lucigênito. Tudo tem origem na luz. O Mestre Jesus já dizia para todos nós: vós sois luzes, brilhe a vossa luz. Como o título da nossa exposição de hoje é Combatendo a Sombra, como é que a gente combate uma sombra? Opondo-se uma luz para clarear a sombra. Então, todos nós, indistintamente, estamos nesta caminhada evolutiva. E é natural que cada um de nós já adquiriu, por experiência própria, por vivências sucessivas, todos nós aqui já adquirimos alguma parcela de luz. Cada um de nós aqui já tem um grau de compreensão razoável, mas ainda temos resquícios de sombra. Nós ainda temos dificuldades ainda. Nós temos ainda certas deficiências. Nós temos ainda certos maus hábitos que adquirimos no passado, certas viciações, sejam elas físicas ou mentais, intelectuais. Então esta lição está nos chamando a atenção para combater a nossa sombra interior. Mas
Mas o que acontece muitas vezes é que a gente, até Jesus dizia isso, né? Que a gente costuma olhar o cisco no olho do nosso irmão e não enxergar a trave que está no nosso olho. Então, muitas vezes, nós somos pródigos em fazer pré-julgamentos a respeito da sombra alheia dos outros. Quantas vezes na nossa imperfeição a gente aponta o dedo para os outros e julga os outros? Nós fazemos pré-julgamentos. Mas nós temos que despertar a nossa consciência para reverter isto, para fazermos a nossa introspecção, fazermos a nossa autoanálise, para que então possamos encontrar a nossa própria sombra e lançar luz sobre ela. E quantas vezes nós somos prepotentes a pretexto de educar o outro? Quantas vezes nós nos posamos de conselheiros, de aconselhar o outro, de dar palpite na vida do outro a pretexto de educar o outro, quando muitas vezes nos esquecemos de nos educar em primeiro lugar. Isso ocorre em todos os campos, não é? Nos campos filosóficos, ideológicos, principalmente religiosos, não é? Nesses campos, a pessoa quer doutrinar o outro, quer impor o seu ponto de vista ao outro. E nas letras evangélicas está dito lá que muitas vezes nós somos cegos querendo conduzir outros cegos. No dia a dia da convivência humana, nós, no nosso planeta, nós vemos a todo momento, nos meios de comunicação, ou na própria convivência do dia a dia, nós nos deparamos com todo tipo de desavenças, de desarmonias, de crimes, de corrupções e tantas coisas que parece que só tem isso. Às vezes isso aí nos chama mais atenção do que as coisas positivas, as coisas boas que acontecem. Então, o que é que está na base de tudo isso, dessas desarmonias humanas, desses desentendimentos humanos? Em primeiro lugar, está o grau evolutivo de cada um de nós. Cada um de nós que estamos reencarnados na Terra, temos uma idade espiritual, não é? Muitos ainda são imaturos do ponto de vista espiritual. Outros já estão mais ou menos, outros já estão caminhando. Nenhum ainda é perfeito, nenhum ser humano na Terra é perfeito, mas existem diversas graduações de entendimento da vida. Daí porque a gente vê essa imensa disparidade de conceitos, de julgamentos, de entendimento das coisas que fazemos na vida. E isso gera confusão, desentendimentos, brigas, guerras. Isso gera tudo isso. E o que fomenta isso? O que está na base disso aí? O Espiritismo nos mostra que os dois maiores entraves ao progresso humano é o orgulho e o egoísmo. Não é? O orgulho porque nós não nos julgamos a nós próprios. O orgulho porque nós não olhamos para dentro de nós e achamos que nós somos o bom, que nós somos o correto e o outro é errado. E o egoísmo porque nós pensamos em nós em primeiro lugar, antes de pensar no outro. Antes de pensarmos em compartilhar, primeiro para nós, se sobrar para os outros. Mas o egoísmo é outra coisa também que é natural no ser humano. A gente quando fala, fulano é egoísta, e a gente aponta o dedo e faz um pré-julgamento, fulano é egoísta, como se nós não fôssemos também. O egoísmo é natural do ser humano.
muito embora seja uma imperfeição que nós temos que combater, e transformar o egoísmo em fraternidade, nós somos egoístas por natureza, porque nós fomos homens da caverna, nós viemos lá de tempos pré-históricos, e que a gente, em primeiro lugar, queria defender a nossa própria pele. Então o egoísmo, para defender-se a si mesmo e defender a sua prole, isso é natural no ser humano, não é? Mas, na medida em que caminhamos em direção à espiritualidade, na medida em que a gente começa a ampliar os nossos horizontes, ampliar as nossas concepções a respeito da vida, ampliar a nossa capacidade de pensar, a nossa consciência, a gente começa a compreender que nós vivemos num mundo em que necessitamos uns dos outros, que nós não podemos caminhar egoisticamente, não é? Que nós evoluímos através da lei de sociedade, que são leis naturais, que nós temos lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, as leis morais, que nós vivemos em sociedade, que é uma lei natural, e que essa lei de sociedade, ela principia no nosso próprio grupo familiar, não é? Daí porque o grupo familiar é importante para extrapolar para o grupo social aquilo que conquistamos, e aí porque nós somos responsáveis pela nossa melhoria e pela contribuição que damos à sociedade. Dissemos isso na reflexão passada. Qual é o objetivo da reencarnação ou da encarnação dos espíritos? Qual é o objetivo dos espíritos encarnarem? Não é? É o melhoramento progressivo de cada um e, ao mesmo tempo, tomar parte na obra da construção de um mundo melhor. Nós somos co-construtores do mundo melhor. Quando nós dizemos que Deus é o Criador, de qualquer forma que nós entendamos Deus, nós achamos e temos certeza disso, e todas as religiões concordam que Deus é o Criador, e nós somos criaturas. Nós temos que ter consciência de que não somos criaturas passivas, não deveremos ser criaturas passivas, mas sim criaturas criativas. Nós temos que ser co-criadores com o Criador maior, co-criadores, participar da obra da construção de um mundo melhor. Então, quando nós dissemos que na nossa sociedade humana, no nosso convívio humano, nós temos muitas perturbações, muitas desarmonias, muitos desequilíbrios, seja no seio da própria família e seja no seio da sociedade em que vivemos, seja qual for essa perturbação, o Espírito Emmanuel nessas lições nos recomenda: acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Repetindo aquilo que a doutrina nos diz: faze o melhor que puderes, no limite das tuas possibilidades. Tem uma outra lição do mesmo Espírito Emmanuel, que tem como título: vivamos calmamente. E eu fico a imaginar, puxa, como é que nós vamos viver calmamente nesse burburinho, nessa turbulência humana na face da Terra? Eu levo o meu pensamento e digo: amigo Emmanuel, isso é uma sugestão, é um ideal a ser atingido, que nós temos que trabalhar por isso. Mas nós, ainda que somos ainda imperfeitos, que ainda não desenvolvemos os valores, estamos tentando desenvolver os valores, como é difícil viver calmamente. A gente gostaria de viver calmamente, mas as situações que nos acontecem nos nossos relacionamentos humanos, fica um pouco difícil a gente viver calmamente.
Normalmente nós vivemos atabalhoadamente, nós vivemos em tribulações, não é? O Mestre Jesus já dizia: no mundo tereis aflições, mas tende coragem, eu venci o mundo. São letras evangélicas que nós sabemos na teoria, e às vezes na prática nós não sabemos colocar. É da lei universal, que nós chamamos de lei divina, leis de Deus, leis naturais do universo. É da lei universal que a luz domine a sombra, as trevas, mas sem ruídos e sem violência. No nosso amanhecer, quando desponta o sol, ele espanta as trevas da noite. Mas o sol não faz barulho, não usa de violência, não é? Ele levanta-se na manhã e as sombras da noite se vão, naturalmente, silenciosamente. Então, quantas vezes, a pretexto de diminuir a sombra, nós usamos de prepotência, como a gente disse no início. A gente quer impor a nossa filosofia, a nossa religião, o nosso modo de ser, a pretexto de acabar com a sombra. Mas às vezes a gente age de uma forma grotesca, não é? De uma forma impositiva. Então, como é que nós poderemos colaborar ou contribuir para combater a sombra? Combatendo a sombra em nós mesmos, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, nós devemos nos iluminar. Em primeiro lugar, nós devemos brilhar a nossa luz, conforme dizia Jesus: brilhe a vossa luz. A potencialidade que todos nós temos indistintamente. Não tem privilégio para ninguém. Aqueles que já se iluminaram, ou, vamos dizer assim, de uma forma relativa, obrigado pela sugestão, de uma forma relativa já se iluminou, este fez um trabalho consigo próprio, por esforço próprio, e esse pode servir de exemplo. Quem estuda os evangelhos e o próprio Espiritismo nos mostra Jesus como um protótipo. Quando Kardec pergunta, qual o tipo mais perfeito que Deus enviou à Terra para nos servir de modelo e guia, a resposta é curtinha: vede Jesus. Pronto, é um modelo, mas não é um modelo para a gente idolatrar, porque o ser humano costuma muito confundir as coisas, não é? Jesus não é para ser insensado, bajulado, idolatrado, não é para isso. Jesus é um modelo para nos servir de modelo e guia, é para a gente olhar para o modelo e procurar fazer desse modelo em nós, procurar desenvolver aqueles valores propostos nos evangelhos, fazer isso dentro de nós. Esse é o trabalho difícil de nós fazermos, porque demanda muito esforço, demanda muito desenvolver um pouquinho de humildade, porque a gente é orgulhoso, como diz o Espiritismo. O orgulho atrapalha a nossa evolução. Como a gente é orgulhoso ainda, a gente não tem humildade. E para aceitar os nossos erros e olhar para dentro de nós mesmos e fazermos um julgamento isento para conosco mesmo, nós precisamos ter um pouquinho de humildade, um pouquinho, para a gente aceitar os nossos erros, as nossas imperfeições. Essa lição foi baseada na carta de Paulo aos Romanos 12:2. Diz ele: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. A gente não se conforma com muita coisa errada que tem no mundo, A gente não se conforma, mas nós estamos no mundo encarnados e temos que aceitar isso. Muito embora a gente não goste, a gente não pode transformar o outro,
mas podemos transformar a nós mesmos. E com a nossa atitude no mundo perante a sociedade, a gente pode ser exemplo. Muito embora em grau muito menor do que o mestre, mas a gente pode ser exemplo também, nas pequenas coisas, nas coisas corriqueiras do dia a dia, através da educação, da gentileza, dos bons hábitos, não é? Não gritar, não elevar a voz, mas dialogar em tom baixo, porque todo aquele que grita perde a razão. Todo aquele que, nos desentendimentos humanos, aquele que grita perde a razão. Então nós devemos fazer silêncio interior. O silêncio faz com que a gente possa nos olhar a nós mesmos. Então, combatamos o mal, sim, mas como diz a lição, não com azorraia em punho, não, mas com a nossa transformação íntima. Para anular a sombra, é preciso acender uma luz, não é? E como que a gente vai acender esta luz? Elevando o nosso padrão vibratório, o nosso padrão mental, os nossos pensamentos, as nossas emoções. Isso que nós temos que nos elevar dentro de nós. Porque quando nós pensamos, nós emitimos vibrações, energias. Nós somos um polo irradiador e receptor. Nós irradiamos energias e recebemos energias. Nós vivemos num mundo de energias, de frequências, de ondas. E nós temos que ter cuidado com qual frequência nós estamos sintonizando. Com qual canal nós estamos sintonizando, como se fossem os aparelhos eletrônicos que têm as suas frequências. Então, para nós termos sintonia com frequências elevadas, primeiramente nós temos que elevar as nossas frequências, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Quando nós estamos desarmonizados emocionalmente, ao nos aproximarmos do outro, nós já contaminamos o outro. O outro percebe o nosso desequilíbrio, a nossa desarmonia. Mas se nós estivermos pacificados intimamente, nós teremos condições de pacificar o outro. Já faz parte das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os mansos, os pacificadores, os pacíficos. Mas como é difícil o trabalho para a gente chegar lá. Nenhum dos valores elevados da vida a gente consegue de graça. Tudo a gente consegue com muito esforço, com muita perseverança, com muita luta. Não nos resignemos com os maus hábitos da treva. Não nos resignemos com isso, mas façamos luzes interiores. A luz do amor que irradia de dentro para fora ilumina tudo ao redor. Então aquele que tem amor, que tem compreensão, que tem indulgência, sabe iluminar o ambiente ao redor. Assim como nós temos o nosso ambiente físico, nós chegamos aqui à nossa casa, ela está escura porque já é de noite, a gente acende as luzes, não é? Da mesma forma, nós, para espantarmos as nossas trevas interiores, nós temos que acender uma luz. E essa luz, quando é dentro das nossas consciências e dentro do nosso sentimento, é aquilo que Jesus dizia: coloque a luz no alto do candeeiro, para que ilumine a todos. Isso daqui é uma lição que nos chama muito a atenção, porque são muitos valores que nós temos que adquirir, que conquistar. Nós falamos isso na última reflexão e é ponto fundamental na doutrina espírita.
qual é o verdadeiro sentido da caridade conforme entendia Jesus. Não é? A gente sempre repete isso aqui. Benevolência para com os outros. O mundo está carente de benevolência. Não é? Indulgência para com as imperfeições alheias, entendendo que nós também somos imperfeitos. Nós também necessitamos da indulgência do próximo para conosco. Perdão das ofensas. O perdão é um remédio santo. O perdão liberta os seres. Porque enquanto o ser humano não perdoa, ele próprio se aprisiona ao outro. Ele próprio se algema ao outro. Nós criamos algemas quando nós não perdoamos e queremos revidar, e queremos perseguir. E Emmanuel coloca mais. Às vezes a gente faz uma situação assim, eu perdoo, mas não esqueço não. Aí você fica no meio termo, né? Você fez o meio bem, né? Você fez uma palestra a respeito do meio bem. Em linguagem popular ele fala meia boca. Você, eu perdoo, mas deixa pra lá, né? Aí se você não tem mais aquela ligação afetiva, você já não se predispõe mais a auxiliar, a compartilhar. Você fala, eu perdoo, mas deixa quieto, né? Você já fica do lado. Esse é o chamado meio bem. Meio bem. Então, não é, a gente está tentando melhorar, não é? Mas que nós possamos fazer esforços para fazer o bem no limite das nossas forças. A lei universal não pede que a gente faça além da nossa possibilidade, mas no limite da nossa possibilidade. Então, combatendo a sombra foi a reflexão da noite que o Espírito Emmanuel nos ofereceu. Esse grande filósofo, Emmanuel é um grande filósofo, nos traz grandes lições. Que nós todos possamos, então, primeiramente identificar as nossas sombras, né? Que às vezes a gente não identifica qual é a nossa sombra. Tem que identificar, para saber o que eu devo corrigir em mim. E aí, a instrução que o Espiritismo tanto nos pede, a instrução é muito importante. Os bons hábitos das boas leituras, as leituras edificantes, as leituras que contribuem para o nosso crescimento intelectual, ético, moral. Porque muitas vezes nós perdemos tempo valioso com coisas corriqueiras, coisas inúteis, que nós temos liberdade para escolher, sim, temos o livre-arbítrio, mas tem tanta coisa que não acrescenta nada na nossa vida e que são passatempos fúteis e que a gente se ocupa disso e perde tempo precioso da reencarnação. Então que nós busquemos conhecimentos que nos elevam em todos os sentidos, diz o Espírito da Verdade, instruí-vos, porque na medida em que a gente se instruir e compreender o real sentido da vida, a gente passa a se policiar, a gente passa a fiscalizar-se a si mesmo e entender o que é que nós estamos precisando corrigir, o que é que nós estamos precisando substituir dentro de nós mesmos, substituir valores, não é? Esses valores da benevolência, da renúncia, da paciência, da humildade, da resignação, da perseverança, da resiliência. Tem tantos valores que nós temos que trabalhar para conquistar, não é? E a gente não vai conquistar mesmo tudo de uma vez. A gente vai tentando de pouquinho em pouquinho, conquistando aos poucos. Porque na natureza não dá salto, nós não damos um salto evolucionista maior, não é? Nós temos que evoluir gradativamente. Então, gente, que esta lição permaneça conosco para a gente refletir.
como a gente sempre diz aqui, isso aqui não é uma pregação, é uma reflexão, não é? Como eu sempre digo, o Espiritismo, muito embora ele seja chamado de doutrina espírita, o Espiritismo é chamado de doutrina espírita, mas eu acho melhor dizer proposta filosófica espírita, eu acho mais suave, porque doutrina dá a impressão que a gente está pregando alguma coisa, né? E impondo alguma coisa do alto para baixo, não é assim. Eu vejo o Espiritismo como uma proposta que me é oferecida para que eu livremente examine aquela proposta e diga para mim mesmo: é possível? É bom? Quais são as alternativas diante dessa proposta? Que eu faça a minha livre escolha, que eu pegue esta proposta e multiplique em cima daquelas questões, que eu multiplique questionamentos, que eu amplie aquelas respostas que os Espíritos nos deram ao infinito. Então é uma proposta que nos oferece a possibilidade de construir ideias, de expandir a mente, expandir a consciência. Ela não é uma pregação estática, mas ela é dinâmica. O Espiritismo é uma proposta dinâmica para que a gente construa cada vez mais elevadamente raciocínios lógicos, para que a gente tire conclusões cada vez melhor, para combater a sombra que existe em nós. Muita paz a todos.